Fala, Link, tudo bem com vocês? Darimboy aqui, médico de família, e hoje a gente vai falar sobre um dos temas, que são importantes e caros para a medicina de família, que é a prevenção. E eu gosto desse tema porque esse tema, apesar de todo mundo falar muito de prevenção hoje em dia, falar: "Ah, é melhor prevenir do que remediar", as pessoas têm muita dificuldade de efetivamente fazer uma prevenção, porque prevenção significa fazer isso baseado em dados, na melhor ciência possível, e já que é uma coisa que vai ser tão abrangente, já que prevenção meio que serve para todo mundo que não está doente, que graças a Deus é a maioria. Então isso faz com que, a maior parte de nós queira fazer uma boa prevenção, só que não é de qualquer jeito, não é solicitando sais no corpo e verificando se a pessoa tem uma incidência muito alta de miliquerri, sei lá o quê. Não, tem que ser feito com ciência, de uma forma correta para as pessoas que deveriam receber elas. Então, isso vai fazer com que a gente tenha o melhor exame possível para a pessoa certa, né, então, existe população-alvo. E é o que a gente vai discutir aqui hoje. As questões são muito nesse sentido mesmo. Então a gente trouxe algumas questões para ajudar você a passar na sua prova de residência, mas trabalhando profundamente o tema aí, de uma forma com que a gente consiga, entender e solicitar os exames de prevenção corretamente. Então vamos lá para nossa primeira questão? Nossa primeira questão, eh, fala o seguinte: "Em relação à realização dos exames de rastreamento, marque verdadeiro ou falso nas afirmativas". Então as afirmativas são 4 afirmativas. As intervenções preventivas são indicadas quando o benefício no futuro supera as possibilidades, de prejuízo no presente. Então isso faz sentido. Então, por exemplo, a gente poderia fazer para todo mundo, uma sei lá, para a gente fazer o diagnóstico de alguém que está com uma lesão no braço, amputar o braço da pessoa. É razoável? Não, então, a medida preventiva ela tem que ser sempre melhor do que o prejuízo no presente. Então não adianta a gente fazer um exame que seja tão prejudicial, a pessoa tem um risco tão alto, por exemplo, sair fazendo biópsia em todo mundo, do que um paciente que está sintomático, do que uma coisa no futuro. Então: "Ah, mas eu vou conseguir prevenir muito mais câncer se eu fizer biópsia a rodo". Sim, mas vai aumentar o risco de infecção, vai aumentar o risco de causar danos aí, esse paciente, como por exemplo, sei lá, de próstata poderia causar impotência, em tireoide poderia causar alterações tireoidianas, e então a gente tem que fazer de forma aí, que as intervenções preventivas sejam melhores, né, o benefício futuro supere o prejuízo que pode acontecer no presente, já que o futuro eu não tenho certeza, o paciente pode morrer atropelado amanhã, agora o dano presente que eu fiz hoje eu tenho certeza que ele pode ocorrer. Então, aí, muito que bem, a gente tá com a primeira verdadeira, né, vamos para a próxima então. Então a primeira tá claríssima. O rastreamento de câncer de próstata utilizando o antígeno PSA e a biópsia são amplamente indicados já não tá bom, né, pois normalmente não são iatrogênicos. Aí tá o motivo. Não são iatrogênicos não, são iatrogênicos. Especificamente a biópsia pode ser muito iatrogênica. Você pode fazer uma biópsia, dependendo de como você fizer, o paciente pode ter um dano sério, pode ter uma infecção, uma prostatite que crônica ou aguda, que pode levar eles a uma série de sintomas e ele estava bem. Ele só queria prevenir e agora ele está doente. Ah, mas a doença foi causada por isso. Ah, mas eu poderia ter prevenido um câncer, perfeito. Poderia ter tido um câncer, mas agora ele tem uma prostatite. Então vale a pena? Não. E mesmo PSA, a gente não solicita para todo mundo, fala: "Ah, mas é só um exame de sangue, não é nada demais". Sim, não é nada demais, mas ele pode ter, por exemplo, alguma alteração venosa, porque na hora do exame de sangue aconteceu um erro. Isso não é improvável, e ele não tinha nada, agora ele tem. Então a gente só não solicita PSA para qualquer paciente, a gente vai solicitar PSA para os pacientes que têm indicação. Fora o risco de a gente fazer o paciente ficar agora encucado que ele tem um câncer de próstata, submeter ele aos próximos exames, porque o PSA veio alta, de um paciente que sequer tinha câncer. O PCA não muda a mortalidade, por isso não é usado. Então essa questão, por enquanto, falsa. Então verdadeiro ou falso, vamos para a próxima. Os exames de imagem para o uso de prevenção secundária lembre-se, a doença já existe. Primária, a doença não existe. Secundária, a doença já existe. Terciária, eu estou basicamente reduzindo aí danos no paciente, então o paciente já tem o diagnóstico, eu estou reduzindo aí os danos futuros no paciente. E quaternária, eu estou evitando um dano iatrogênico meu. Tá? Então, por exemplo, não solicitar o PSA, prevenção quaternária. Então, os exames de imagem para uso de prevenção secundária, ou seja, a doença já existe, também merecem uma autorização rigorosamente baseada em evidências científicas que demonstram que farão mais bem do que mal às pessoas, já que os perigos da radiação devem ser bem analisados. Então, por exemplo, por que eu não saio fazendo chapa de pulmão em todo mundo para procurar câncer de pulmão? Radiografia não é um exame caro, é um exame que tem muito disponível. Quase todas as prefeituras dentro do nosso país aí, com mais de 8.000 habitantes, devem ter uma radiografia.
mas a gente não faz porque essa radiografia pode levar a câncer. Então buscando câncer de pulmão, eu gerei um câncer de pulmão, então valeu a pena? Então, o número de pessoas que fiz diagnóstico precoce pode ser acabar sendo menor do que as que eu gerei em uma primeira lesão, porque tomaram uma radiação. Então a segunda aí, ela tem uma questão, você tem sim que usar de uma forma rigorosa, tem que ser baseada em evidência científica. Então, a primeira verdadeira, a segunda falsa, é a segunda verdadeira, você tem que analisar bem o que você está pedindo. Bom, aí já temos a certa? Ó, já poderíamos ter, hein. Vamos para a próxima ainda para analisar. Nenhuma da intervenção diagnóstica é danosa. Não, pô, aí não existe isso. Nenhuma intervenção diagnóstica é danosa. Ah, perfeito. Então a gente pode, por exemplo, fazer paracentese, abrir a barriga de todo mundo diagnosticamente, que não é danoso, não deve dar nada. Ah, vai causar uma peritonite, uma pessoa ou outra vai morrer, mas isso nunca é dano. Gente, pelo amor de Deus, intervenção diagnóstica pode ser danoso, por isso que a gente não sai fazendo de qualquer jeito. Então, não é porque pode auxiliar no diagnóstico que não é danoso. Inclusive pacientes que tenham, por exemplo, questões de sempre acreditarem que estão doentes, ou pacientes que têm uma dor crônica e que tendem a ser mais sensíveis à dor, tendem a sofrer muito mais dano por diagnóstico. E aí eles acabam falando: "Nossa, eu sou muito azarado, porque em tal exame eu sofri disso, em tal exame eu tive aquilo". Na verdade, ele não é azarado. Como ele é um paciente que infelizmente sofre de uma doença de dor crônica e é mais sensível às dores, ele faz mais teste diagnóstico. Então ele está mais sujeito aos erros que podem acontecer nos métodos de saúde. Então, por enquanto temos verdadeiro e falso. Vamos ver se tem uma questão boa para isso. Hã, letra C, verdadeiro, falso. Então, perfeito. Charlie é a correta, muito que bem. Essa questão aí, ela não é uma questão que eu considero difícil, tá? Razoavelmente fácil. Vamos para a próxima. A próxima, ela não é fácil, ela é muito fácil. Ela é estupidamente fácil. Aqui não consigo achar dificuldade nela. Então aqui tem uma matéria do Senado, Notícias, de 19 de junho de 2017, que fala o seguinte: "Isso é análise na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto PLS 106/2011, que propõe a redução gradativa dos teores de gordura trans insaturados e açúcares e sódios nos alimentos, processados e ultraprocessados". Então, qual que era a ideia desse projeto de lei? A ideia desse projeto de lei é a gente ver se a gente consegue, então, fazer uma redução aqui do nosso da quantidade de gordura, trans e açúcar e sódio, que a gente sabe que é danoso em grandes quantidades, para aquele paciente que para as pessoas em geral, né, e tentar fazer com que as pessoas não fiquem doentes. Então a ideia ela era muito nesse sentido, da gente evitar que a pessoa ficasse doente. Obviamente essa lei ela tem um problema, né, que você ia limitar os alimentos que podem ou não existir no mercado. Né, então, a partir do momento que você estabelecer uma faixa sanitária, né, uma faixa limite para essas coisas, alguns alimentos poderiam ter dificuldade de vender. Nós não somos um país exatamente que tem uma indústria alimentícia que sempre vai se adaptar, você poderia matar alguns geradores de emprego nessa lei, e aí essa lei, que eu saiba, teve a tramitação encerrada. De qualquer forma, qual que era o princípio da lei, né? Ó, exatamente a pergunta. Essa iniciativa trata de uma ação cuja intervenção é agir na história natural das doenças crônicas, mas principalmente aonde? No período pré-patogênico. Por isso que eu acho a questão fácil, porque beleza, né, a gente tem colesterol, a gente tem no sódio ali hipertensão, açúcar, a gente tem pré-diabetes, né, intolerância à insulina e até diabetes futuramente, a gente tem outras doenças como AVC e infarto que vão ser prevenidas aí com a redução das gorduras trans, mas olha a grande questão aqui fica, a de grande questão que fica aqui é que, essa questão ela não tem outra opção que não seja período pré-patogênico e obviamente é pré-patogênico. Porque não é todo mundo que come sódio que vai desenvolver hipertensão, correto? E nem todo mundo que come açúcar vai desenvolver uma pré-diabetes ou que comeu uma gordura trans na vida, que vai ter, alguma doença como AVC, infarto, enfim. Então, é antes da doença que essa lei ia agir. Inclusive é mais economicamente mais viável, mas essa é a questão. Só tem a letra A do pré-patogênico, eu não preciso nem saber o que que é a próxima parte. Então, essa questão é muito boba, porque, assim, é aquela questão que se você errar, você ficou atrás de todo mundo, porque essa todo mundo acertou provavelmente, na taxa de acerto de 90%. Porque aqui, obviamente, é período pré-patogênico, que a não ser que você pressuponha que todo mundo que come isso já está doente, não, não é possível. Então não. Aí ele fala assim, né, e vai agir aonde, né, onde que é a ação, ele vai agir em qual momento da história natural, pré-patogênico, óbvio, então já sabe, mas e principalmente em o quê? Numa convalescência, numa doença avançada, numa doença precoce discernível ou numa interação multifatorial? Interação multifatorial. Então, obviamente,
a gordura trans, o açúcar e o sódio, ele vai atuar em alguns pacientes, vai atuar mais, em alguns menos, de acordo com o que o paciente tem, de acordo com o ambiente que ele vive, de acordo com o organismo desse paciente, então é uma interação aí multifatorial. Então eu considero essa questão extremamente fácil, não consigo ver ela como uma questão que a gente possa errar, essa questão aqui ela tem que estar limpa na gente, olhou, viu que tá falando de alguma coisa relacionada à alimentação, atividade física, é período pré-patogênico, tá, sempre. Óbvio, tem que ler o contexto da questão, mas nesse contexto que é basicamente reduzir, se era para reduzir, não era para parar uma doença com certeza, era uma doença que poderia existir, portanto, pré-patogênico. Então a próxima questão, aí essa questão agora então, ela é uma questão aqui que já exige um pouco mais aí, não é tão fácil quanto a anterior, ela exige aí um pouquinho mais do paciente entender. Então ele fala: "Segundo o Ministério da Saúde, são características para a instituição de um programa de rastreamento". Aqui é aquela questão que eu falei que é a questão de preguiçoso. Tem uma lei, o Ministério da Saúde tem aí a norma que regula como que você quais são as características para a gente conseguir instituir um programa de rastreamento. E basicamente ele foi pegando cada um dos parágrafos, transformou em letras e um deles não vai estar correto. Ou ele mudou alguma expressão, ou ele, colocou uma expressão que não existia lá. Então vamos para a primeira aí. A doença a ser rastreada deve ser e exceto, então ele quer errada. Então ele já colocou aí com certeza várias corretas, ele só copiou a lei, porque a lei está certa, então segundo o Ministério da Saúde, tem a lei do Ministério da Saúde, então ele só copiou e colou algumas e uma delas está errada, vamos descobrir qual que é. Então a primeira, doença a ser rastreada deve ser um importante problema de saúde pública relevante para a população, levando em consideração os conceitos de magnitude, lembre-se, magnitude refere-se à dimensão coletiva epidemiológica daquele problema, transcendência, então aqui ele quer dizer, refere-se ao impacto produzido na comunidade por aquela doença, e vulnerabilidade, ou seja, a capacidade ou a probabilidade de evitar a doença fazendo um diagnóstico ou um tratamento. Então, aqui está corretíssimo. Muito bem, próxima. Letra B. Deve-se existir estágio pré-clínico da doença, sim, assintomático bem definido, durante a qual a doença pode ser diagnosticada. Exato, porque se você consegue perceber a doença, né, quando ela já está clínica, por exemplo, quando a gente discute paciente que fala: "Ah, eu quero fazer um exame para rastrear se eu tenho doença na tireoide", mas está com algum sintoma? Não. Então por que que eu vou fazer? Porque não é uma doença que ela fica escondida no paciente, ela se mostra sintomática. E uma doença que não tem um estágio pré-clínico assintomático, não adianta, é mais fácil isso se não tem algo muito claro de que eu consigo descobrir ela antes, né, se não tem essa transcendência, então fica meio bobo de eu ficar fazendo. Então, sim, toda doença tem que ter um estágio pré-clínico bem definido. Então, letra A correta, B correta, letra C. O benefício da detecção do tratamento precoce deve ser maior do que se a condição fosse tratada no momento habitual do diagnóstico. Perfeito, ou seja, o momento se a gente conseguir fazer antes, ele tá, então a letra C também tá correta. Bom, se A, B e C tá correto, eu já sei quem tá errado, né, vamos lá. Deve ser realizada de forma pontual, porém periódica, nos mutirões. Não. O exame não precisa ser feito em mutirão. Lógico, o mutirão pode ajudar, né, ele é uma forma da gente lembrar, criar um Outubro Rosa, um Novembro Azul, vai ajudar a gente a atrair pessoas. Mas essa não é a forma correta, né, não é necessário que isso exista. Então, por exemplo, não tem um mês da prevenção do câncer de pele aí, acredito eu, talvez até tem tanto mês hoje em dia, mas por quê? Porque, no fundo, a gente olhar e examinar a pele do paciente e procurar por lesões aí, em pacientes que tenham mais risco e procurar lesões que a gente tem que retirar, a gente não precisa que os pacientes lembrem, a gente acaba fazendo isso ali no exame clínico. E acaba sendo o câncer de pele, apesar de mais frequente, não ter uma letalidade tão alta, então, meio que a vulnerabilidade aí do câncer de pele não é tão alto, então a gente já não atua tanto. Então não é porque a gente não precisa ser uma coisa que pode ser feita em mutirão, porque é muito fácil fazer mutirão de câncer de pele. Uai, basicamente a gente coloca o paciente, e orientar: "Ó, todo mundo vem aqui de roupa de banho e a gente vai fazer um mutirão de câncer de pele". Coloca várias pessoas para ir olhando a pele dos pacientes, todo mundo que tem uma alteração, pá, pede para ir para a próxima fila, um dermatologista avalia. Poxa, isso aí faz rapidinho, isso faz milhares de pessoas. Mas isso necessariamente é o motivo de ser feito? Não. Ser feito em mutirão não necessariamente é o mais eficiente, tá. Então aí, essa aí tá errada, a letra D tá errada, esse é o exceto aí das nossas questões. Então vamos para a próxima questão então. A próxima questão então, ela vai falar ainda o seguinte, né, sobre, essas doenças que a gente, acabou de discutir, né, a questão 10, ela falou assim: "Ainda sobre os rastreamentos". Então o rastreamento ele é sempre que tipo de prevenção? Primária, antes da doença, secundária, antes da doença se formar, mas já com a doença existindo, terciária, quando a doença já existe, eu estou reduzindo danos, a quaternária, eu não fazer para não exagerar. Bom, quaternária com certeza não. Eu não fazer um rastreamento pode ser quaternário, mas se eu fiz não é quaternário.
Primário também não, porque primário é antes da doença, rastreamento é descobrir, a doença que existe está escondida, estou rastreando algo que está por ali. E terciária também não, porque a ideia terciária seria já descobrir quando o tamanho da extensão do problema, então, eu tenho certeza que tem um câncer de mama, eu quero ver o tamanho do problema e faço um exame ali. Então, não é, rastreamento é prevenção secundária, então, os rastreamentos sempre são secundários, letra B. Essa é uma questão que é fácil se você sabe o que é um rastreamento. Impossível, já que a questão não dá nenhuma informação, se você não sabe o que é um rastreamento. Então tem que saber o conceito de rastreamento para saber que é sempre prevenção secundária. A próxima, questão, então essa questão ela era bem facinha, né, não tem muita dificuldade. A próxima questão então, de novo, é sobre qual o princípio para nortear a implementação. De novo, é igual aquela questão que a gente já tinha discutido, sobre quais então são os nossos, como que a gente fala aí de o que que tem que ter nesses programas. Só que aqui ele quer saber a correta, então ele com certeza alterou alguma e colocou coisas como corretas. Vamos lá, letra A: se a doença tiver uma evolução rápida e alta taxa de mortalidade, o programa deve ser instituído pela magnitude do problema. Não, não é pela magnitude. Lembre-se, magnitude é o quanto isso aí pode afetar. Se ela é muito rápida, eu tenho que ver o quanto ela é vulnerabilidade da doença. Se a doença ela não é vulnerável, ou seja, se eu não consigo fazer um exame que eu consiga pegar essa doença antes dela virar um problema, por exemplo, uma doença que evolui muito rápido, uma alta taxa de mortalidade, às vezes não adianta eu tentar fazer um exame, porque o intervalo teria que ser muito curto, eu teria que fazer todo mundo da população fazer todo mês um exame. Começa a ficar um negócio muito desesperador, entende? Não vai dar conta de ter sistema de saúde para isso. Então, eu quero e aí não é uma questão se ela tem a magnitude dela é grande ou não, não, é se ela tem uma vulnerabilidade no meu exame ou não. Se o exame consegue rastrear ela com uma mais eficientemente do que ela evolui. Então a letra A está incorreta. A letra B: a história natural da doença e o problema clínico tem que ser bem conhecido. Claro, isso aqui isso é óbvio, né. Se eu não sei bem do que eu tô qual é a doença a história natural da doença, não sei a velocidade que ela evolui, eu não sei como que ela nasce, eu não sei como prevenir, então não adianta eu tentar colocar um programa. Isso aí com certeza, a história natural tem que ser bem conhecida. Letra C: os programas de rastreamento em geral têm o potencial de trazer mais benefícios do que danos à população submetidas. Não. Porque se fosse assim, a gente só fazia rastreamento. Se a gente ainda tem hospital para tratar a doença, é porque a gente não está conseguindo fazer tanto rastreamento quanto gostaria. Porque, em geral, os rastreamentos podem causar mais danos do que a gente imagina. Então a letra C está incorreta. E a letra D: o teste de rastreamento deve detectar alterações na fase clínica da doença. Não. Se possível, tem que ser pré-clínica. Se ele descobre na fase clínica, então não é bem um rastreamento, né? Aí a gente está fazendo já uma confirmação diagnóstica. Porque se é clínico, já tem sintoma. Então, o rastreamento geralmente é na fase pré-clínica. Então, a única que está correta aqui, letra B, a história natural da doença ou o problema é tem que ser bem conhecido, né. Então, o problema clínico e a história natural da doença tem que ser bem conhecido, senão eu não consigo fazer um programa. E se eu sei disso, na próxima questão vocês verão, né, e eu já consigo responder de cara. Então, obviamente, isso as provas são diferentes, mas, uma é 2020 e a próxima questão, olha lá, ó. Ó como é bom ler a prova anterior. Quem leu a prova de 2019 gabaritou, acertou essa questão de 2020 com certeza. Porque olha lá, ó, de novo a mesma pergunta, só que provas diferentes. Essa aqui é de 2019, foi a mais antiga, aquela que a gente acabou de fazer é 2020. Se a pessoa leu essa de 2019, ela acertou de 2020, porque a resposta é a mesma, olha só. Um dos princípios que deve nortear a implementação de um programa de rastreamento de doenças é: se a doença tiver uma solução rápida, evolução rápida, a taxa de mortalidade do programa deve ser instituído pela magnitude. Não, a gente já falou, pela vulnerabilidade. Letra B: os programas de rastreamento têm, em geral, potencial para trazer mais benefícios. Não, a gente falou, não tem. A história natural da doença ou do problema clínico tem que ser bem conhecida. Sim. E, letra D: o teste de rastreamento deve detectar alteração na fase clínica. Não, pré-clínica, senão não é rastreamento, é diagnóstico. Então, letra C. Então, de novo, Dalen, essa é a mesma questão, só mudou a ordem das perguntas. Exatamente. Pô, mas o concurso faz isso? Faz. Porque às vezes eles contrataram uma banca que não se ateve que essa questão já deveria ter saído do banco. Porque toda vez que uma questão é usada, ela tem que sair do banco, não é isso? Para não ter repetição. E esse banco não conseguiu. Então eu sempre falo isso é para vocês aprenderem. Vou fazer um concurso para a prefeitura XY ou vou fazer uma prova XY para tal residência. Faça as provas anteriores. Claro, o conhecimento médico ele atualiza, então você tem que ver se não atualizou algo sobre isso. Mas normalmente,
há questões similares, porque quem montou o banco, às vezes montou 10 questões do mesmo tema. Então mesmo que não caia a questão igual, caia parecido, ou pode acontecer exatamente isso que aconteceu nessa questão, cair a mesma questão. E assim, então isso é muito importante, né. A Unilink aqui também traz não só o conhecimento técnico que a gente traz para vocês, mas também estratégias, de forma assim que podem ajudar para você conseguir usar o seu conhecimento técnico melhor nas provas, né, para você se dar bem aí em concursos e provas de residência, tá bom? Então o Unilink está aqui, sempre aqui à disposição para ajudar vocês, espero que vocês tenham gostado aí, vocês vão ver que foi uma bateria mais rápida de questões, mas por que que ela foi rápida? Porque eram questões mais simples, mas isso não muda o fato que elas vão ajudar vocês aí, nas resoluções de provas, e se é uma questão fácil, você tem que acertar. Tá com dificuldade? Vem para o Unilink que a gente ajuda você, tá bom? Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.